Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente nessa terça-feira, 9 de março, eu, Fausto Oliveira, trago para você o Desenve Notícias. O Desenve Notícias é um noticiário diário que eu gravo aqui no YouTube da Revolução Industrial Brasileira com críticas e comentários a respeito do noticiário econômico convencional, que tem aquele viés que você já sabe qual é, e aqui você encontra o contraponto desenvolvimentista na maioria das vezes e sempre crítico a esse consenso que nós aqui sabemos, identificamos e apontamos o dedo, dizemos que é o consenso neoliberal da imprensa econômica brasileira. Porém, de ontem para hoje, surgiu um assunto que não pode fugir de qualquer comentário que se queira fazer sobre qualquer assunto no Brasil nesses próximos dias, que é a reabilitação de uma figura muito expressiva do cenário político para disputar a eleição de 2022, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal na figura aí do ministro Luiz Edson. E por outro lado, você tem aí na incumbência do poder atualmente uma figura que é oposta no extremo a essa figura outra expressiva e popular que, portanto, se delineia, e através dessa reabilitação se delineia um 2022 de extrema polarização, o que a mim me desagrada muito, porque eu gostaria muito de ver uma coesão social em torno de um projeto de país que fosse longe desses extremos, que passasse bem no meio deles. E por que eu digo isso? Porque para mim, que sou um defensor da causa do desenvolvimento, o desenvolvimento não é nem de direita nem de esquerda. Já falei isso algumas vezes aqui nas minhas intervenções. Para mim, o projeto de país está acima das diferenças culturais, morais, entre conservadores e progressistas, etc, etc. Em função disso, eu fico, na verdade, muito chateado que a reabilitação dessa popularíssima figura da política brasileira signifique a vitória dos extremos. E eu espero, na realidade, que essa minha avaliação possa ser revertida com o tempo, que os extremos se enfraqueçam e o centro político comece a dialogar com mais decência e com mais inteligência para que se construam alternativas a quê? Aquilo que esses dois extremos não conseguem combater, que é o centro do comentário de hoje do Desenve Notícias, em função de uma reportagem que tem um texto de uma vulgaridade, de uma diretividade vulgar impressionante para o veículo que publica, que é o Valor Econômico, na sua seção Valor Invest, ou seja, dedicada ao pessoal da alta, né, da fina flor do mercado financeiro. O Valor Invest simplesmente, com a maior tranquilidade, diz logo o seguinte, olha, o mercado foi pego de surpresa no meio da tarde de ontem com a notícia da decisão do Luiz Edson Fachin. Significa que ele pode ser candidato à presidência novamente em 2022. A resposta do mercado foi imediata, a bolsa despencou. E aí fica a pergunta, o mercado prefere Lula ou Bolsonaro? Olhando para o mandato atual, como a sombra da candidatura do ex-presidente influenciará em decisões de curto prazo de Jair Bolsonaro? Aí eles dizem que a resposta possível é uma possível adoção de políticas populistas por parte do atual presidente para tentar manter ou até mesmo aumentar a sua popularidade. O fim dessa história já é conhecido. Aumento dos gastos governamentais. São tão vulgares que colocam essas expressões em negrito. Tá? Se eu pudesse colocar aqui para você, eu colocaria. Colocam em negrito. Aumento dos gastos governamentais. O problema é que as contas públicas já estão comprometidas e há meses o governo faz malabarismos para manter o teto de gastos. Portanto, se houver mais despesas, aí, negrito novamente, o risco país aumenta e em um cenário mais arriscado, isso afugenta os investidores. O resultado seria uma bolsa despencando e blá, 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 blá. Então veja, a razão de eu dizer aqui que desenvolvimento não é nem de direita nem de esquerda, a razão de eu dizer aqui que eu acho necessário que o Brasil se coesione num projeto que fuja desses polos extremados é exatamente o fato de que o Brasil precisa escapar desta maldição. Porque quem governa essa bagaça que se tornou esse país nesse momento é essa gente. Essa gente contra quem eu estou aqui desenvolvendo esforços, como, por exemplo, o meu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, que eu te convido a fazer, vou deixar o link aqui embaixo mais uma vez, em função de quê? Porque eles montaram um esquema conceitual que nos deixou reféns. E nós precisamos nos libertar desse esquema conceitual. A lógica deles é toda muito simples. Ora, se houver, portanto, um pouco mais de déficit fiscal, vai haver uma fuga de investidores. Havendo fuga de investidores, toda a nossa economia financeira despenca, os ativos aplicados despencam. Em função disso, o dólar sobe. Meu Deus, é o caos. Gente, o caos está instalado há 30 anos na figura
de uma economia de alta potencialidade, como é a brasileira, que está amarrada para não crescer. Não cresce. É uma economia incapacitada, decepada de duas pernas para crescer. Em função de quê? Desse tipo de coisa. Nós somos obrigados a enxugar completamente os investimentos públicos, portanto dando uma sinalização de que, não havendo investimentos públicos, haverá menor demanda agregada, para que os investimentos privados venham suplantar, venham ocupar o espaço do investimento público que não é feito. Essa é a regra. O consenso de Washington diz isso claramente. Crowding in dos investimentos privados é como se chama. Quando entra o público, eles dizem que é o crowding out, ou seja, os investimentos privados fogem. A realidade mostra justamente o oposto. A baixa do investimento público significa sempre o quê? Incerteza empresarial com relação à demanda, porque a demanda cai conforme os investimentos públicos caem. Isso é o que a história ensina. Muito bem. A ideia vendida é a de que, fazendo o nosso dever de casa, saneando nossas contas, enxugando o gasto público, etc, 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 os investidores virão e salvarão o Brasil de uma falta crônica de poupança e salvarão o Brasil da desvalorização da sua moeda e da consequente inflação. Dá vontade de estapear. Como se o Brasil não tivesse poupança acumulada, como se o Brasil não tivesse uma moeda soberana, como se o Brasil não tivesse um mercado interno de dívida pública, como se o Brasil não fosse capaz de suportar, como está suportando nesse momento, déficits até muito maiores do que qualquer heterodoxo jamais imaginou, na faixa aí dos 600 bilhões de reais num único ano, 2020. Cadê a explosão da inflação de demanda? Cadê? Não há. Sequer a inflação de custo, que é aquela que foi provocada em função da desvalorização do real, que foi de 50%, tá? No ano passado, é capaz de matar a economia brasileira. A economia brasileira já está morta, é um cadáver. É um cadáver. Ela não vai para lugar nenhum. E a gente fica assistindo esse circo de horrores em que gente, os mais variados, desde o Antônio Palocci lá atrás, passando pelo Henrique Meirelles lá atrás, até agora o senhor Paulo Guedes, enganando a sociedade com o apoio de pústulas como esses que escrevem essas coisas no jornal. E aí a gente acaba por ignorar esses assuntos, indo aderir a certos movimentos assim ou movimentos assados, na esperança de que eles vão romper com isso e vão produzir o benefício social coletivo. Não vão. Por quê? Porque enquanto não houver um projeto que consiga romper com estas amarras, e romper com estas amarras é muito difícil, você vê o nível de chantagem, que é muito grande, não haverá nenhum processo de crescimento de longo prazo, como não está havendo, nem havia antes. Esse é o mal da redemocratização brasileira. Não se trata de que nós não tenhamos as capacidades sociais, políticas, culturais. Tudo bem, elas são desorganizadas, mas tudo isso é organizável. Porém, com um instrumento maior de produção, distribuição, circulação da riqueza pela sociedade, que é aquilo que garante que as pessoas possam pensar em o que fazer coletivamente para além da própria sobrevivência, sem isso à disposição, e não está, não vai haver nenhuma coesão política capaz de suplantar esse tipo de guerra. E nós vamos, dentro de uma espiral, entendeu? De água suja descendo pelo ralo, vamos para o ralo. Então vejam bem, o comentário que eu tenho a fazer a respeito dessa decisão de ontem não tem nada a ver com política eleitoral, tem a ver com uma coisa muito mais importante. Com o fato de que nós precisamos sair dessa síndrome de Estocolmo que temos na economia brasileira com o mercado financeiro. Não dá mais. Não dá mais. Enquanto o mercado governar a economia, pode colocar lá quem você quiser. O resultado será praticamente igual. Esse é o objetivo brasileiro. O objetivo brasileiro simplesmente deve ser que você de direita que me escuta, que você de esquerda que me escuta, porque eu sei que eu falo para um público bastante diverso, já pude comprovar isso, entendam de uma vez. O inimigo está lá nos prédios envidraçados. Vocês não são inimigos uns dos outros. Os inimigos, de fato, aqueles que prendem as possibilidades, que detêm o crescimento, detêm o progresso, estão ali nos prédios envidraçados, chupando o orçamento federal com títulos de dívida pública há anos. E não aguentam viver sem isso. E a economia brasileira se primarizou nesses anos todos
concentrando renda e concentrando produção, inclusive geograficamente nos interiores, em atividades de nenhum encadeamento, como eu sempre falo, de baixa tecnologia, como eu sempre falo, portanto de menor empregabilidade, como eu sempre falo, etc, etc, etc. E todos nós estamos sendo legados, abandonados a economias secundárias, terciárias, onde não existe possibilidade de crescimento. E quando é que vocês vão acordar para isso? Essa é a pergunta. A mensagem tem que ser que o mercado deixe de mandar na economia brasileira. O mercado, digo, o mercado financeiro, e que as forças produtivas voltem a mandar na economia brasileira. E aí, meus amigos, somos uma democracia, que sejamos governados ora por um governo de direita, ora por um governo de esquerda, isso fará pouca diferença na prática. Contanto que esses governos consigam manter aquele objetivo de longo prazo que é o quê? O desenvolvimento do país. Mas hoje, mesmo que ele queira, ele não conseguiria. Por quê? Porque ele não comanda a economia. E todo governo que entra e todo governo que sai é obrigado a colocar no comando da economia quem? Porta-vozes de quem realmente governa a economia brasileira. Desse jeito não tem país. Desse jeito não vai ter. Então acho que foi claro, não pretendo retornar ao assunto, ok? Vou tentar tratar novamente dos problemas que eu sempre trato nos próximos dias do Desenvio Notícias. E em relação a esse estratagema de domínio da economia brasileira, eu realmente peço que você considere olhar o link aqui abaixo do curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa. É um instrumento que eu fiz, eu produzi, eu montei, especificamente com a intenção de esclarecer as pessoas para que elas consigam se desvencilhar dessa hegemonia ideológica que colocaram na nossa cabeça e que impede, polui o debate completamente. É isso. Obrigado. Até amanhã no Desenvio Notícias.